A coisificação de um ser humano tem muitos nomes: tortura, abuso de poder, humilhação, crueldade. O objetivo, todavia, parece ser sempre o mesmo: satisfazer um desejo perverso de poder, que dá a alguns homens o mando sobre outros, sobre a vida e sobre a morte. As guerras são sempre cáusticas, mas algumas regras sobre prisioneiros ainda mantêm uma honra objetiva reconhecível entre soldados de batalhões opostos. E esse respeito se difunde como lei nos campos de batalha, onde a guarnição se aloca. Por mais curiosa que uma engenhoca de tortura possa ser, ela não substitui aquele processo que assiste a todo réu, permeado de um sagrado direito de defesa e sem o qual nenhuma condenação é minimamente válida, ainda que militar. Ele não tinha escutado com muita atenção. O sol forte demais se enredava no vale sem sombras. Era com dificuldade que se juntavam os pensamentos. Tanto mais digno de admiração lhe parecia o oficial que, na sua farda justa, própria para um desfile, carregava de dragonas guarnecida de cordões, dava as explicações com tamanho fervor. Além do que, enquanto falava, apertava aqui e ali um parafuso com uma chave de fenda. O soldado parecia estar num estado semelhante ao do explorador. Tinha enrolado a corrente do condenado em volta dos pulsos, apoiava-se com uma das mãos sobre o fuzil e, deixando a cabeça pender sobre a nuca, não se interessava por nada. O explorador não ficou espantado com isso, pois o oficial falava francês e certamente nem o condenado nem o soldado entendiam francês. De qualquer modo, chamava ainda mais atenção o fato de que o condenado, apesar disso, se esforçasse para seguir as explicações do oficial, com uma espécie de pertinácia sonolenta. Dirigia o olhar para onde quer que o oficial apontasse, e quando esse, então, foi interrompido pelo explorador com uma pergunta, também ele, da mesma forma que o oficial, olhou para o explorador. O condenado é posto de bruços sobre o algodão, naturalmente nu. Aqui estão, para as mãos, aqui para os pés e aqui para o pescoço, as correias para segurá-lo firme. Aqui na cabeceira de cama, onde, como eu disse, o homem apoia primeiro a cabeça, existe um pequeno tampão de feltro, que pode ser regulado com a maior facilidade, a ponto de entrar bem na boca da pessoa. Seu objetivo é impedir que ela grite ou morda a língua. Evidentemente, o homem é obrigado a admitir o feltro na boca, pois, caso contrário, as correias do pescoço quebram sua nuca. O oficial mal tinha notado antes a indiferença do explorador, mas estava alerta para o interesse que agora aflorava. Por isso suspendeu as explicações para dar ao explorador tempo para uma contemplação tranquila. O condenado imitou o explorador, já que não podia colocar a mão acima dos olhos. Ficou piscando para o alto, com a vista desprotegida. Pois bem, o homem agora está deitado, disse o explorador enquanto se recostava na cadeira e cruzava as pernas. Sim, disse o oficial, empurrando o cap um pouco para trás e passando a mão pelo rosto acalorado. Agora ouça. Tanto a cama quanto o desenhador têm bateria elétrica própria. A cama precisa de energia para si mesma. O desenhador para o rastelo. A perversão maldosa sobre o medo curioso. Viu então com horror que o condenado havia, como ele, seguido o convite do oficial para examinar de perto a disposição do rastelo. Ele tinha arrastado um pouco o soldado sonolento pela corrente e também se debruçara sobre o vidro. Via-se como buscava com olhar incerto aquilo que os dois senhores tinham observado. Mas não conseguira, já que lhe faltava a explicação. Inclinava-se para cá e para lá, percorria o vidro continuamente com o olhar. Sujam meu aparelho como se fosse uma estrebaria! A destruição precoce da inocência e o embaraço de quem ainda mantém a sanidade, mesmo que mínima. O explorador queria desviar do oficial o próprio rosto, olhando ao redor sem um alvo definido. O oficial julgou que ele contemplava a ermo o vale. Por isso, agarrou-lhe as mãos, girou em volta dele para encará-lo e perguntou: O senhor está vendo que vergonha? Clemência e piedade a quem não as tem. Coloque as mãos num lugar visível para todos, senão as damas as agarram e brincam com os seus dedos. Ouve-se agora, por fim, a sua própria palavra. Não sei como vou suportar a tensão das horas até esse instante. No seu discurso, o senhor não precisava se impor nenhuma barreira. Faça alarde da verdade. Vergue o corpo sobre o parapeito. Berre sim, berre ao comandante a sua opinião, a sua inabalável opinião.
Mas talvez o senhor não queira isso, não condiz com seu caráter. Talvez no seu país as pessoas se comportem de outra maneira nessas situações. Também isso está certo. Também isso basta. Nem ao menos se levante. Diga apenas algumas palavras, sussurre-as de modo que só os funcionários embaixo do senhor as ouçam. Até quando segue a maldade? Até a loucura. Ela é o ápice, que curiosamente não é a destruição do outro, mas de si. Refoge a consciência amputada pelo mal. Como um preço a pagar, uma sentença por cumprir, sem defesa, sem subterfúgio, a confusão absoluta da desagregação de um desmerecedor de si mesmo. Será o eterno prenúncio da justiça à aflição? A arte imita a vida. Na colônia penal foi redigida, segundo alguns especialistas, entre os dias 15 e 18 de outubro de 1914. Segundo outros, entre 4 e 18 desse mesmo mês e ano. Seja como for, o escritor estava em férias nessa época, considerada uma das mais produtivas da sua vida. Tinha rompido poucos meses antes o primeiro noivado com Felice Bauer e estava tentando se reaproximar dela através da amiga Grete Bloch, a quem, numa de suas cartas, faz uma pergunta inusitada, que parece prefigurar o clima da novela. Você não tem desejos de reforçar ao máximo o que é doloroso? O biógrafo foi educado no prefigurar o clima da novela, evitando explicitar o sadismo no escritor. E insiste no politicamente correto de uma crítica literária fora de julgamentos que possam trazer o objeto de desejo do escritor para a terra. Entre os estudiosos, no entanto, há um consenso no sentido de que a fonte primeira dessa história suja, a expressão é do próprio Kafka, foi uma obra pornográfica sádico-anarquista, Le Jardin des Supplices, de 1899, de Octave Mirabeau, que Kafka provavelmente leu numa tradução alemã de 1901, de difícil acesso na época por causa da censura. Tanto os temas como os motivos do livro devem ter fascinado Kafka, pois nele havia material mais que suficiente para sua necessidade de construir imagens de tormento auto-infligido como reflexo de condições socioculturais mais abrangentes. Assim é que, numa carta de 1916, emitida ao seu editor, afirma o seguinte sobre Na Colônia Penal. Como esclarecimento dessa narrativa, acrescento apenas que não só ela é penosa, mas que o nosso tempo, em geral, e o meu, em particular, também o são. Aliás, numa de suas cartas a Felice, ele afirma, à maneira de Flaubert, eu sou minhas histórias. Veja bem, caro leitor, eu sou minhas histórias.